Para todos sempre, glorificado. Está no ar mais um programa falando de saúde com o nosso querido amigo e amado Dr. Valmir Higueira. O programa falando de saúde que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui pelo Facebook, pelas redes sociais, às 21 horas. E hoje o tema do nosso programa é acerca da arritmia cardíaca. Segundo a SOBRAC, a Associação Brasileira de Arritmias Cardíacas, 300 mil pacientes, 300 mil brasileiros sofrem de arritmias cardíacas por ano e a maior parte deles, o maior percentual desses pacientes, ou seja, desses brasileiros, acabam vindo a óbito. Nós estaremos hoje na testificação do programa sobre as duas percepções em diagnóstico da arritmia cardíaca, a arritmia benigna e também a arritmia maligna, que é eventualmente uma das maiores causas do chamado mal súbito e principalmente também da morte fulminante nos pacientes e também nas vítimas que são portadoras das arritmias cardíacas. E desde já eu quero estar passando o programa para o nosso querido amigo Dr. Valmir Higueira. Boa noite, Dr. Valmir. Boa noite a todos. Hoje iremos falar sobre a arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca são alterações que provocam uma modificação no batimento cardíaco. Esses batimentos, eles, no caso a frequência cardíaca, eles podem ser lento, eles podem ser aumentado, acelerado ou irregular. E a arritmia ela pode ser originada através de impulsos elétricos de áreas anormais, né? De formações anormais. São chamadas anomalias. Anomalias. Né? Isso, que geram esses impulsos elétricos, formando essas arritmias. O coração, vamos falar um pouquinho do coração para poder entender a arritmia. Ele é formado pelo átrio direito, né? Claro. Até da última vez a gente colocou, temos a veia cava superior, a veia cava inferior, que é a que traz o sangue venoso, né? Claro. Que entra no átrio direito, passa por ventrículo direito, sobe ejetado para o pulmão e volta pelo átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E essas câmaras cardíacas, elas contraem conforme a necessidade acelera conforme a necessidade do organismo, do corpo, no caso do oxigênio. Do oxigênio, né? Isso. As contrações cardíacas, elas são controladas através de um marcapasso natural, claro, que é o nó sinusal. Sim. E fica mais ou menos na parte superior do átrio esquerdo. Que ajuda o coração, na realidade, a ter um sincronismo, né, isso, doutor? ela que gera esse impulso elétrico, claro, fazendo com que o coração apresente uma frequência cardíaca regular, né? Claro. E essa frequência cardíaca, ela pode ser controlada através do sistema simpático, né? Do sistema parasimpático. Claro. Que aí vem as noradrenalinas, as epinefrinas, sim. Né? Os hormônios podem aumentar ou diminuir a frequência cardíaca, como no caso do hipotireoidismo, do hipertireoidismo também. Claro. E são os distúrbios hormonais, né, da causados tireoide. pela insuficiência da tireoide, né, doutor? Isso. Tanto o hiper quanto o hipotireoidismo. Isso. Então, resumindo, o coração, no átrio direito, ele apresenta um marcapasso natural, que é o nó sinusal. Certo. Ele gera esse impulso ele é conduzido por um feixe. Certo. Não, primeiro ele gera um impulso, tem a contração do átrio, né? Tanto do átrio direito como do átrio esquerdo. Então ocorre essa contração, onde vai ejetar o sangue para os ventrículos. Depois que esse impulso faz essa contração, vai para o nó atrioventricular, que leva esse impulso para a parte das câmaras cardíacas ventriculares, direita e esquerda. Certo. E esse feixe
na verdade, o nó sinusal aqui e se transforma no feixe de His. E ele se divide no ramo direito e no ramo esquerdo, aonde vai inervar o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Qualquer alteração que ocorre nessa condução elétrica pode gerar aí a arritmia. A arritmia cardíaca, como o impulso da frequência cardíaca, ela pode ser influenciada, no caso, quando a pessoa vai fazer uma atividade física ou a sensação de dor. Pode desencadear, né, doutor? Pode desencadear o aumento da frequência. O aumento da frequência, quanto também... na realidade, é o aumento da frequência na atividade física que pode gerar a arritmia, que faz com que o coração ele venha acelerar e não entrar no chamado bradicardíaco, né? Isso. A bradicardíaca é uma frequência abaixo de 60. Claro. Até eu vou comentar um pouquinho. E a taquicardíaca acima de 60. Acima de 100. Então, a frequência cardíaca, como eu falou, ela é influenciada tanto pela frequência, pelos hormônios, pelo sistema autônomo, né? Claro. Pela tireoide e também em resposta a alguma atividade ou alguma dor, até a fome, o estresse, a ansiedade pode influenciar. Medicamentos também pode influenciar. O uso contínuo de muita cafeína também ele o pode. Álcool, tabagismo, os medicamentos, os antialérgicos que têm estimulantes, né? Tem estimulantes, os psicotrópicos também. Os psicotrópicos também pode. E no caso, doutor, para todos aqueles que estão nos assistindo neste exato momento por essa live, seja pelas redes sociais e pelo Facebook, você pode estar compartilhando esse vídeo para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas. Nós estamos na noite de hoje, através do programa Falando de Saúde, abordando sobre as arritmias cardíacas. E nós iremos nos aprofundar neste exato momento. O Dr. Valmir vai estar expressamente exatificando algumas reações no paralelo das arritmias cardíacas, porque existem dois tipos de arritmias cardíacas. As arritmias benignas, né, doutor? Que podem ser tratadas e até mesmo curadas através de medicamentos, que no caso são os antiarrítmicos, e a arritmia cardíaca, que no caso ela é um pouco mais complexa e por inúmeras vezes somente o tratamento com os medicamentos não consegue estar solucionando o problema da arritmia maligna. A arritmia maligna que pode gerar o colapso cardíaco, né, doutor? E até mesmo o mal súbito, ou seja, a morte fulminante causada pelo ataque cardíaco do coração. A arritmia maligna, ela tem uma proporção que pode gerar até mesmo um caso que seja por intervenção cirúrgica, né, doutor? Sim, ablação, né? A ablação, também a intervenção que é a elétrica, né? A cardioversão. Esse colapso, deixa eu explicar um pouquinho. Esse colapso, o que acontece? O átrio e o ventrículo, eles ocorrem, no caso da arritmia, ocorrem essas contrações rápidas, né? Claro. Isso faz com que o coração ele não receba o sangue. Claro. Então, se ele não recebe o sangue, ele não enche, não tem aquele relaxamento da diástole, ele não vai ejetar. Então, você tem uma demanda, ou seja, ele não responde à demanda que o organismo ele necessita. Que é chamada de fibrilação. A fibrilação. Ventricular, né, doutor? Isso. Que a arritmia ela pode ser ataque cardíaca, que é a frequência cardíaca aumentada, a frequência cardíaca baixa, que seria a bradiarritmia. Temos a fibrilação atrial, flúter atrial, ataque cardíaco ventricular e a fibrilação ventricular. Em alguns casos, tanto a ablação quanto também a inversão elétrica, ela ajuda, doutor? No caso da intervenção, a colocação do marca-passo. Na verdade, a cardioversão, ela tenta fazer com que o ritmo volte ao ritmo natural, que é o ritmo sinusal, que é o ritmo onde o nó sinusal ele que está comandando os impulsos elétricos, né? Claro, que na realidade a anomalia
ela é descoberta a partir do momento em que o médico, no caso, o clínico ou o cardiologista, ele pode colocar o estetoscópio na região torácica do paciente ou também através da pulsação, ele pode perceber, radial. Ele pode perceber através da frequência, né? Claro. Lenta ou a frequência regular, o pulso também. Claro. E o eletrocardiograma. O né? eletrocardiograma. O exame físico é importante, o eletrocardiograma também ele é fundamental para poder observar e detectar aí os casos de arritmia. De arritmia cardíaca. Isso. Inclusive você que está nos assistindo neste momento aí, pelo Facebook, pelas redes sociais, você pode estar interagindo conosco e fazer as suas perguntas ao Dr. Valmir Rigueira. Inclusive, Dr. Valmir, diante desse paradoxo, né, tão grande de 300 mil pessoas que são acometidas pelas arritmias cardíacas anualmente, e temos até mesmo pelo conhecimento científico que há especialistas que passam a cuidar somente das arritmias, que é chamado ritmologistas. De arritmologista, que cuida dos casos das arritmias cardíacas. E hoje eu vou até estar apresentando algumas pautas aqui para o Dr. Valmir, porque por inúmeras vezes nós temos a chamada palpitação, né, doutor? A palpitação, a dispneia. A palpitação é aquela sensação do coração bater, né? A frequência, uma pressão, né? Você sente o coração disparar. Claro. Né? Só que a arritmia cardíaca, ela pode apresentar os sintomas, como também ser assintomáticos. Assintomáticos, né, doutor Valmir? E a palpitação, ela na verdade, ela não significa, ou seja, a intensidade da palpitação não pode mostrar a identificação da arritmia, se ela é tão grave ou não. Então, ou seja, arritmias graves podem diagnosticar para saber se ela é uma arritmia benigna ou uma arritmia maligna, né, doutor? Uma arritmia maligna, ela pode apresentar os sintomas, como não. E uma benigna pode apresentar os sintomas. E às vezes não. Não, né? Então, são problemas anatômicos que se camuflam na região cardiovascular do paciente. O Dr. Valmir havia falado aqui, né, abordando sobre as questões das 8 câmaras e 4 válvulas que o coração humano aqui tem, também né, doutor? Até passando bem, né? Claro, tem fluxo. Certo. Tem um também que tem os impulsos elétricos, aqui, doutor. né? Aqui, isso. Não. Aqui. Não, acho que isso aqui. São os feixes, né? É. O nó sinusal, né? Como havia comentado, ele gera esses impulsos, ele vai conduzir pelo feixe, ele passa o impulso pelos átrios, certo. Depois vai para o nó atrioventricular e gera o tal do famoso ramo direito e o famoso ramo esquerdo, que gera essas contrações. Também tem outras causas também que pode causar a arritmia, são as doenças coronarianas, com as valvulopatias, claro. As insuficiências cardíacas, né? Os medicamentos, como a gente havia comentado, o tabagismo, o álcool etilismo. E ataque cardíaco, vamos falar um pouquinho sobre ataque cardíaco, que seria o aumento da frequência cardíaca. Ela é aumentada acima de 100 batimentos por minuto normalmente. Claro. E tem pessoas que têm o seu ritmo normal, eles também podem apresentar esse ataque cardíaco, claro, decorrente de uma atividade física, claro, de uma tensão emocional, do uso. O álcool também pode desencadear, o estresse, como a gente comentou anteriormente, os medicamentos que têm os estimulantes, claro, né? E as infecções também podem gerar o aumento da frequência cardíaca. O hipertiroidismo, e a bradicardia é a frequência cardíaca diminuída, abaixo de 60 batimentos. É quando um coração ele entra em um nível de insuficiência, doutor. Mas também pode apresentar as pessoas que têm o ritmo normal, claro, no caso da fome, do hipotiroidismo também,
o cansaço. A hipotersão também, né, doutor? A hipotensão, que a pressão baixa, né, ela pode também fazer com que a pessoa ela venha a ter o ritmo reduzido do coração. Também pode. A bradicardia é mais pelo parasimpático, né, do nervo vago, né? A estimulação pelo nervo vago excessivo pode desencadear as bradicardias. Doutor, inclusive... A diarreia também, né? Quando a pessoa tem diarreia, o vômito, sente aquele mal-estar, queda da pressão. Chamada virose, né, doutor? Tem aquela sensação de síncope, né, vertigem. E, inclusive, né, os sintomáticos das arritmias, elas têm um grande variado embutido de sintomas, né, doutor? Inclusive a falta de ar, a dispneia, né, a fadiga, a dispneia, a tontura, até mesmo o desmaio. Né? Há pessoas que têm às vezes um colapso, um chamado apagão, não sabem por que tiveram esse apagão, né? Do nada ela apaga e depois volta. E às vezes pode ser um problema de arritmia cardíaca, né, doutor Valmir? Pode ser. E a arritmia cardíaca benigna, quando não tratada, ela pode evoluir para um grau maligno? Depende dos fatores, né? Mas a arritmia, ela tem que ser acompanhada, procurar pesquisar a etiologia dela para poder avaliar melhor e ver se existe essa possibilidade de evolução. No caso, o hipotireoidismo, tratar o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, mas o benigno normalmente só acompanhamento. O acompanhamento, né? Os medicamentos, né, no caso, que vai ajudar bastante. Isso. E, inclusive, doutor, há também, né, diante da patologia, e inclusive um exame muito detalhado de imagiologia, que é o ecocardiograma, que mostra, né, os parâmetros e toda a panorâmica da musculatura. O ecocardiograma ele é importante para ver as anomalias, né? Sim. Se tem algum problema congênito que pode desencadear as arritmias. Inclusive, é sobre esse caso que eu vou até entrar em um enfavo de uma questão sobre a arritmia, doutor, no segmento PR, né, que é chamado dentro da cardiologia de PR curto. O PR curto ele pode ser intitulado como uma arritmia cardíaca? Sim, pode. Né? Porque o portador do PR curto, você que já fez um exame mais específico de ecocardiograma no segmento o PR, Holter né, também, doutor? O Holter também o Holter de 24 horas, que é chamada o eletro onda delta, também. né? Sim. A onda delta ela vai trazer a demonstração se o paciente ele é portador do PR curto, se o segmento PR dele tem uma anomalia. E às vezes a anomalia do PR, do segmento PR, não demonstra a questão panorâmica e principalmente científica da onde está a anomalia, né, doutor? É por isso que por inúmeras vezes o paciente que é acometido por o PR curto é levado a um estudo mais aprofundado e até mesmo ablação. A ablação, né? A ablação são uma cauterização dessas regiões anormais, né? Que estão fazendo com que ocorra esses impulsos elétricos para a parte ventricular. E nós estamos falando sobre arritmias, inclusive entramos em uma profundidade falando do segmento PR. Você que já fez um exame de ecocardiograma, nunca fez um ecocardiograma na sua vida, é muito... Assim, um eletro também, um simples eletro pode mostrar muita coisa. Pode mostrar, né? Pode mostrar. E, inclusive, através do estudo, tanto do eletro quanto também do ecocardiograma, o especialista em ambulatório ele vai estar te dando em si a ciência do que você, né, tem sentido por inúmeras vezes pela palpitação ou pela falta de ar, e dá até mesmo para entender a questão se o paciente, no caso, doutor, não está sofrendo de uma crise de ansiedade ou até mesmo é um portador de uma arritmia cardíaca. Outra coisa também é muito comum,
paciente vem fazer um check-up, eu vim fazer uma avaliação para uma atividade física para esporte, Claro. faz o eletrocardiograma e apresenta uma arritmia. É uma arritmia. Aí você pesquisa através Claro. de um Holter, de um eco, e você vai descobrindo a causa. A causa, Ou seja, né, doutor? assintomático, Claro. não tem nada, veio fazer apenas uma simples avaliação, né? E você acaba descobrindo aí Claro. uma alteração na frequência ou no eletro. Inclusive, doutor Valmir, há casos que na realidade a arritmia ela só é desencadeada a partir do momento que a pessoa ela faz um grande esforço físico, né? Até mesmo concernente às anomalias e os estreitamentos das coronarianas, as chamadas isquemias, elas podem ser comparadas e principalmente apresentadas em um indicativo como arritmias a partir do momento que o paciente é levado a um teste ergométrico, e pelo teste ergométrico, a partir do momento que ela faz um esforço físico, o coração ele passa a apresentar a arritmia. Ele pode apresentar nas atividades, também no repouso, pode apresentar. Por isso que é importante até o Holter também de 24 horas. Para saber, né, como que a pessoa se comporta. Tanto no diagnóstico, essa avaliação de se a pessoa ela sente a frequência aumentada ou frequência baixa, ou se essa sensação de palpitação durante o esforço ou no repouso é muito importante para a gente poder avaliar que tipo de arritmia que o paciente apresenta. Claro. Temos também a fibrilação atrial, claro, né, que é um tipo de arritmia, que são contrações rápidas do átrio. Sim. Né, que podem durar segundos e até mesmo horas, né, doutor? Isso. E temos o fluxo atrial também, claro, que são também contrações rápidas, mas só que são mais controladas. E a fibrilação atrial são mais caóticos, são mais irregulares as contrações, sim. Né? Inclusive, doutor Valmir, há muitas pessoas que nos assistem neste exato momento, que algumas delas já nasceram, né, com uma chamada arritmia e até mesmo com uma valvulopatia, que no caso nós identificamos como sopro. Né? Há alguns estudos que também apontam sobre o prolapso da válvula mitral. Né? O prolapso da válvula mitral ou a valvulopatia, ela pode desencadear uma arritmia benigna. A valvulopatia ela pode sim, desencadear uma arritmia, sim. Sim. Está dentro das doenças cardiopáticas. Com a anatomia de um coração humano aqui, doutor, eu gostaria até que o doutor mostrasse, né, no caso da válvula mitral, né, o prolapso da válvula mitral, aonde ele fica, né, porque nós entendemos que aqui acho que está até melhor. Isso. O prolapso da válvula mitral é um pequeno defeito de uma projeção posterior da válvula. A válvula ela abre, né, um pouco a mais e o fluxo sanguíneo ele é um pouco mais ele tem uma regurgitação, né? Sim. Quando o átrio ele se contrai, ele vai fazer essa força faz com que o sangue ele seja ejetado para o ventrículo. Essa válvula ela não se fecha 100%. Sim. Então ocorre uma pequena regurgitação do sangue do ventrículo para o átrio, que no caso do sopro do prolapso da válvula mitral, claro, que é uma projeção posterior da válvula. Porque hoje nós temos cerca de 20%, uma grande taxa, né? Da população mundial que nasce com a valvulopatia, né? Com o chamado sopro. E às vezes, por um esforço físico, por uma atividade, tem a arritmia benigna, que ela tem naquele presente momento, ela fica taquicárdica, né, que o ritmo do coração ele acelera, fica acima de 100, 120, 130, 140 batimentos e há muitas vezes pessoas que são levadas ao tratamento com os medicamentos
antiarrítmicos para que elas possam ter uma vida normal, né, doutor Valmir? Sim. Mas isso, na realidade, não representa nenhum tipo de risco para a pessoa de ter um possível infarto ou um ataque cardíaco no futuro ou não, doutor Valmir? É um fator de risco. Claro. É um fator, mas não quer dizer que a pessoa vá ter. Claro, né? claro. A valvulopatia é um fator que pode estar desencadeando a arritmia. A arritmia. Mas não quer dizer que Claro, toda pessoa que no tenha... caso, a palpitação, né, Isso. doutor, o cansaço, às Isso. vezes, pelo esforço físico, né, faz com que a pessoa ela venha a ter uma fadiga excessiva devido à valvulopatia. A valvulopatia. Sim. Ou às vezes nem a valvulopatia, no caso nem da arritmia nem da valvulopatia, às vezes até mesmo pelo próprio sedentarismo, pela própria obesidade. Então, claro. Uma coisa que tem que ser avaliada. E no caso, né, é uma restrição no próprio organismo de algumas pessoas, doutor, porque nós sabemos que o coração ele precisa se manter através de minerais, entre eles o potássio, o cálcio e o próprio magnésio. E a pessoa que passa a se isentar de uma nutrição rica em potássio, em magnésio, em cálcio, que o próprio leite ele é rico em cálcio, né, doutor? E o cálcio em si, ao contrário do que muitos pensam ou acreditam, ele não ajuda apenas a fortalecer os ossos, né? Nós sabemos que há frutas, legumes, verduras que ajudam na nutrição e principalmente na reprodução do cálcio, como a própria banana, que ajuda também a fortalecer os eletrólitos. Né, doutor? Os pacientes perguntam como prevenir uma arritmia, na verdade. Claro. Quer dizer, prevenir não tem assim, como, na verdade, mas né, só que doutor? podemos, na verdade, orientar a alimentação saudável, né? a evitar o álcool, energéticos, o café, o tabagismo, as atividades físicas. Claro. Né? E às vezes e os exames de rotina, a pessoa, doutor, que nos assiste, ela tem alguns hábitos, né? Como o próprio café. Eu sou apaixonado por café. E quando eu tomo muito café, eu sinto que o meu coração ele dá uma acelerada. A cafeína. A cafeína é um grande fator, né, de arritmias, né? Tanto pelos energéticos, quanto pelo refrigerante, pelo café, achocolatado, chá, né? E faz com que haja um desencádio segmentado à própria arritmia, né, doutor Valmir? As pessoas que têm arritmia são orientadas a diminuir ou a se abster, né, por um período do café, dos energéticos. Sim, claro. E, inclusive, os estimulantes, doutor Valmir, há muitos internautas que nos assistem semanalmente e as pessoas que são diagnosticadas dentro do ambulatório com uma arritmia benigna, ela pode ser tratada, a arritmia benigna, ela pode ser monitorada tanto no ambulatório quanto também pelo próprio paciente, né? E ela sabe naquele presente momento ter um marcador de passo do próprio ritmo cardíaco. Agora, as pessoas que são diagnosticadas com uma arritmia maligna, e essa arritmia maligna ela pode ser eventualizada através de um problema renal agudo, né? Um problema nefrológico, um problema hormonal e até mesmo pela própria coagulação do sangue, né? Que são os problemas de trombo, né? A formação de trombo é importante. Como é que funciona? Né, a pessoa que tem arritmia, ela não, como comentou, ela acaba não tendo aquele relaxamento. O relaxamento. Então ele não tem o enchimento necessário que o organismo necessita para poder ter a ejeção à demanda. Então ele não enche direito, só que ele não esvazia completamente. Então sempre fica um pouco de sangue na região da câmara cardíaca.
esse acúmulo, essa quantidade de sangue, ela pode gerar a formação de trombo. Certo. Então, no caso da fibrilação atrial, Claro. nesses casos das arritmias, é importante E a sim, maior a parte avaliação das da arritmias geram trombose. gera trombose, né, doutor? Aí tem que tomar muito cuidado. Aí pode gerar o AVC, o infarto Claro. agudo do miocárdio, que aí esse trombo ele é ejetado para Claro, e no caso, o organismo, para os órgãos. o INR, né, a o uso própria protrombina, são medidores, marcadores, né, doutor, que fazem com que a pessoa venha ter um entendimento para saber se há um fator de risco, né, do trombo ou não. A presença só do caso de ter a fibrilação atrial, fluto atrial, a arritmia, Claro. já é um fator aí que pode estar desenvolvendo uma trombose. Aí no caso do uso dos anticoagulantes, aí tem o NR, que a gente faz a dosagem de 2 e 3. Para saber no caso que agora está tem outros anticoagulantes que você nem necessita fazer, como mais avançados. Claro. Né? Mas e no mas caso do trombo em si, que pode gerar tanto a arritmia quanto também o estreitamento, que é a isquemia, né, doutor? E inclusive o próprio infarto, né? Sim. Agudo do miocárdio e um ataque fulminante, né, doutor? Ataque fulminante, esse trombo formado, quando ele for ejetado, aonde ele for, ele vai obstruir. Se for as coronárias, ele pode dar um infarto. Se for na parte a nível cerebral, pode dar aí o AVC, né? Claro. E para aqueles que estão nos assistindo neste momento, doutor, que já foi acometido, né, de um chamado trombo, tiveram em si ou tem, né, no histórico familiar, pessoas que tiveram trombose, como elas podem estar amenizando o risco de trombose? Porque hoje nós sabemos que a progesterona, né, que faz com que haja um grande risco, que através dos próprios hormônios, que é o chamado de anticoncepcional, né, há muitas pessoas, mulheres inclusive, que fazem uso de anticoncepcional, que podem ter um risco, né, de maior, ter né? um grau maior de trombo e até mesmo de um ataque cardíaco gerado pelo próprio trombo, né, doutor? E como que essas pessoas elas podem se prevenir, ou até mesmo os homens ou pessoas mais jovens ou que estejam na maioridade ou na taxa, né, na taxa etária de risco acima dos 50 anos, podem se prevenir através das atividades físicas. Atividades físicas, alimentação mais saudável, Claro. os exames de rotina, e está sempre pesquisando os fatores de risco, né? Diabetes, hipertensão. Né? Então, uma pessoa que tem uma vida saudável, né, que tem feito os exames periódicos, né, clínicos, ambulatoriais, laboratoriais, e estão com a saúde controlada, que não tem um grau de hipertensão, ainda que seja hipertenso, ela toma o medicamento antihipertensivo, né, o diabético que faz, né, o controle da glicemia, e também até mesmo daqueles que são acometidos pelos níveis de colesterol, triglicerídeos altos e conseguem manter esse equilíbrio através dos medicamentos. E essas pessoas elas podem ficar tranquilas, doutor, em relação à arritmia, ou a arritmia ela é um tipo de enfermidade silenciosa que pode acometer a qualquer um? Ela pode acometer qualquer um e pode ser silenciosa, sim. Silenciosa, né, doutor? Que nem ele falou, a arritmia grave ela pode apresentar sintomas como não. Claro. Então tem que estar sempre sendo avaliado, principalmente as pessoas que apresentam os fatores de riscos ou históricos na família. Na família. Tem que ter um critério em relação aos exames. Aos exames. Inclusive, o Dr. Valmir, ele abordou enfaticamente uma questão, né, sobre o risco e principalmente a propensão familiar, o histórico familiar, que pode gerar também um parâmetro baseado no próprio histórico familiar. Né, fazer uma triagem, vamos dizer assim, né? Fator de risco, hereditário. A pessoa tem qualquer diabetes, colesterol, sedentário, o sopro,
o hipotireoidismo, Claro. ficar mais atento Se já a houve qualquer... histórico de infartos na família, família, né, doutor? isso. Hipertensos, Isso. né? As pessoas que são... A prevenção é a ponto-chave, né? É o ponto-chave, é a base do cuidado, da prevenção, né, doutor? E principalmente também do alerta. Quando a pessoa ela sabe, ela tem a ciência e ela pode buscar ajuda através de um clínico, através de um cardiologista, através de um endocrinologista, Sim. que ela pode ter ou não o diagnóstico de uma arritmia. Sim. Inclusive, doutor, nós estamos recebendo, né, algumas mensagens aqui. A Sandra Palma. Boa noite, Sandra. Boa noite. Ela faz 2 perguntas e ela diz: qual o exercício físico pode ser praticado para quem é portador de arritmia cardíaca, doutor? Então, primeiro tem que avaliar a arritmia. O grau da arritmia. O grau da né, arritmia. doutor? Dependendo da arritmia, não pode estar realizando atividade física. Claro. Se for uma arritmia discreta, aí você pode estar fazendo... uma valvulopatia. Né, pode estar fazendo algumas atividades leves. Agora depende de cada caso e do tipo da arritmia. Claro. Uma pessoa que é acometida com uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, ela tem um grau de risco de infartar, doutor? Tem sim. No caso, se a pessoa tem uma hipertrofia, você falou, né? Isso, uma hipertrofia. Ventricular esquerda. A hipertrofia já demonstra aí alguma sobrecarga, alguma alteração. Porque o desencade é sempre na atividade física, né? Como foi a pergunta da Sandra aqui. Sim. Né? Porque há pessoas que no repouso elas estão bem, mas quando elas passam, que foi até no caso do Bussunda, né? Aquele humorista da Rede Globo de televisão, que ele tinha o nível de colesterol altíssimo, né? E ele estava muito bem. Ele tem os fatores de risco, né? É obeso, né? Claro, obeso, claro, sedentário, tem colesterol. Essas pessoas têm que ter uma observação, um acompanhamento mais né? rigorosa. Claro, mais rigorosa. Inclusive, igual no caso da Sandra, você tem que observar, né, doutor? E saber, na realidade, o exercício que você... avaliar a arritmia, Isso. né? Tem que ser avaliada essa arritmia, o grau da arritmia, para ver se pode ou não estar fazendo o exercício. Se o cardiologista, no caso, né, doutor, te libera para o exercício físico, né? Às vezes a academia, a esteira, né, a própria aeróbica, a dança, isso pode desencadear um tipo de fibrilação, né, atrial, e a fibrilação atrial ela pode desencadear um momento de colapso cardíaco, e o colapso cardíaco nitidamente uma parada através de um infarto agudo do miocárdio ou um mal súbito, né, doutor? E no caso do mal súbito, na semana passada, doutor Valmir, nós abordamos, né, um tema muito acompanhado por milhões de pessoas no mundo, que é o infarto agudo do miocárdio, e nós falamos sobre o infarto que pode ser revertido, né, dentro de um circuito hospitalar, dentro da emergência, do PA, do pronto-socorro, naquele presente momento, né? Falamos sobre a massagem cardíaca, né, que é a massagem para reanimar o paciente. E no caso das arritmias malignas, uma pessoa, quando ela tem um mal súbito, um infarto, na realidade, que é embaseado na arritmia maligna, a pretensão e a propensão daquela pessoa vir a óbito é muito grande, né? Muito grande, sim. Aí tem o desfibrilador, né? Claro. A cardioversão, tem os medicamentos que são utilizados. Sim. E a agilidade da equipe, do diagnóstico rápido, é muito importante nesse momento. Porque no caso, para você que nos acompanha aí através do Falando de Saúde, a arritmia maligna,
por inúmeras vezes, como nós abordamos no início do programa, né, doutor? Ela precisa de uma intervenção cirúrgica. No caso dessa intervenção, pode haver tanto a revascularização, né, doutor Valmir, quanto também a colocação para ponte de safena, né, a pessoa receber novamente uma nova irrigação, né, a ser safenado, a fazer a revascularização, e no caso da ablação e também da inversão elétrica, que é a inversão cardiovascular, ela pode ser descartada nesse caso ou... A revascularização ela é mais usada no infarto, né? Claro. Quando você tem uma obstrução das coronárias. Claro. No caso assim, da arritmia, a gente usa os medicamentos, no caso, Claro. cardioversão, se for a fibrilação ventricular, também usada na fibrilação atrial também. Temos o uso do marca-passo, mas tem as suas indicações. Inclusive nós temos aqui, né, doutor Valmir? Tem. O marca-passo, você que nunca viu na realidade a colocação, né, de um paciente que tem um marca-passo, aqui o Dr. Valmir vai estar... o marca-passo, ele é colocado cirurgicamente, né, de 10 a 15 anos, claro. E ele regula, na verdade, os batimentos cardíacos do nódulo sinusal. Ele estimula a parte cardíaca, tentando manter um ritmo controlado, um ritmo regular. Ou seja, quando o marca-passo entende que o coração ele está fugindo da frequência normal, ele na realidade ele gera o impulso, elétrico, né, doutor? E esse impulso tenta normalizar o ritmo do marca-passo natural, que é o nó sinusal. Claro. E esse marca-passo, no caso, doutor Valmir, ele é implantado cirurgicamente, debaixo da pele, claro. Vai através do sistema da veia e vai até a câmara cardíaca direita. E assim como nós abordamos aqui sobre a questão do marca-passo, há pacientes também, doutor Valmir, eu creio que o doutor já deve ter atendido, que devido ao diagnóstico de uma arritmia maligna, ela tem um desfibrilador implantado, que é o desfibrilador de implante, né? E esse desfibrilador, para aqueles que não sabem, a partir do momento que a pessoa ela começa a ter um colapso cardíaco causado pela arritmia, o desfibrilador ele vai entender que a pessoa ela pode ter um infarto naquele momento. Aí ele gera o impulso elétrico, né, doutor? Isso, ele passa a controlar os batimentos da parte cardíaca, evitando aí o ataque cardíaco ventricular. E há muitas pessoas o colapso, né? O colapso, né, doutor? Há muitas pessoas que nos assistem nesse momento que não sabem disso. Que assim como em muitos locais públicos, porque ao contrário do que muitos pensam, imaginam, não precisa ser da área da saúde para operar um desfibrilador, né, doutor? E hoje tem aquela ideia, né? Não é verdade? Ele mesmo monitora, ele mesmo avalia, né? Ele mesmo avalia. E ele faz todo o procedimento sozinho, a pessoa ela só tem que se afastar para não tomar o choque. Né, doutor? É verdade, né? É verdade. Então, hoje, há muitos locais públicos, como shopping center... São obrigatórios, né? São obrigatórios, né, doutor? Aeroportos. Clínicas médicas, hipermercados... eventos, né? Ter o desfibrilador... Clube de futebol, né, doutor? Ambulâncias também, né? Por quê? Assim como nós abordamos na semana passada, quando a pessoa ela pode ser, naquele presente momento, removida a um hospital, né? Ela pode ser socorrida através da massagem cardíaca e através da respiração, né? Que naquele momento a pessoa precisa usar um mecanismo para estar fazendo respiração boca a boca, né? Porque pode faltar o oxigênio no cérebro e o tempo que ela fica parada é o que vai influenciar
na retomada da vida do paciente lá na frente, né, doutor? Na assistolia, o choque, vamos dizer, né? A Claro. desfibrilação, ela não é indicada, né? Não é indicado. É indicado mais na arritmia. Na arritmia. Na arritmia né? cardíaca. Então foi como nós abordamos Isso, aqui, né, isso. doutor Valmir? Quando uma pessoa ela infarta, ela tem um infarto agudo do miocárdio. Aí a massagem, né? os medicamentos, Isso, adrenalina. ajuda, né, doutor? Isso. É um socorro que O você oxigênio. vai estar prestando naquele presente momento para qualquer pessoa que passar mal do seu lado. Porque às vezes, doutor, uma pessoa acaba se deparando com um caso né, que não é de grave proporção. A pessoa naquele presente momento ela infartou, né, ela teve um infarto e ela precisa até o socorro, né, o SAMU, o resgate chegar, ela precisa ser massageada, ela precisa receber os primeiros socorros, Sim, sim. que é a massagem Cardíaca. e também a respiração boca a oxigenação, boca, né? A oxigenação. Então, quando a massagem cardíaca não resolve, quando se há o caso da chamada fibrilação ventricular, que no caso é causado pela arritmia maligna, né, doutor? Sim. Que no caso é de grave proporção. E no caso da arritmia maligna, o desfibrilador ele pode trazer a pessoa de volta, né, doutor? Então isso é importantíssimo para aqueles que nos assistem nesse exato momento. Aí ele traz a pessoa, né? Traz a pessoa de volta, né, doutor? Então, quando você tem a ciência de que uma pessoa ela está infartando, não há ali na região um pronto atendimento, uma UBS ou algum local que tenha o desfibrilador para ser operado naquele presente momento, você pode estar fazendo a massagem de reanimação, que é a massagem cardíaca. Chamar, né, o socorro primeiro, né? Chamar o socorro, né, Isso, doutor? Ligar, né, para o serviço de emergência, 192, 193, que é o telefone tanto do SAMU quanto também do Corpo de Bombeiros, e até mesmo eles vão estar te ajudando e te dando suporte, né? todo o suporte para que você possa reanimar aquela pessoa. No caso, se houver um caso relacionado a uma pessoa que infartou naquele presente momento e aquela pessoa ela não recebeu um suporte e você tiver que esperar 40, 50 minutos para um socorro, aquela pessoa ela pode vir a óbito, né, doutor? Sim. É por isso que o atendimento inicial ele é muito importante. Ele é importantíssimo, né, doutor Valmir? Ele que vai dizer tudo, né? Claro. Vai manter claro. a pessoa. Então, até a Sandra ela havia colocado aqui sobre a questão das atividades físicas que ela pode fazer em relação à arritmia, doutor. Então, no caso, ela precisa ser avaliada, ver o grau da arritmia, o tipo da arritmia, para poder ver se pode ou não. Realmente ela tem, né, doutor? Se pode ou não fazer a atividade física. Né? Sim. E então, no caso, Sandra, você irá passar com um especialista, né? Ele vai estar te reavaliando, fazendo, na realidade, o acompanhamento através todos os exames né, necessários, doutor? a avaliação necessária para poder estar liberando ou não a atividade, né? Claro. A Luciana Marcato, ela enviou uma pergunta. Luciana, Deus abençoe sua preciosa vida. Ela diz aqui: eu tenho arritmia e quando o meu coração ele começa a disparar, ele acaba gerando uma sensibilidade, um desfalecimento, uma moleza no corpo dela, mas quando ela volta ao normal, ele dá um tranco muito forte. A pergunta se é normal isso, doutor? Não é normal. Luciana. Boa noite, Luciana. A sua arritmia, não sei se já toma medicamento ou não, tem que ser avaliada
por um cardiologista para poder ver se você estiver fazendo algum tratamento, se esse tratamento está adequado. Provavelmente não. Não. Se está sentindo os sintomas de até mal-estar, claro. Isso, é um desfalecimento. O desfalecimento, doutor. É porque a arritmia ela está descontrolada. Descontrolada, né? Ela não está sendo bem tratada. Claro. E isso acaba gerando até um fator de risco, né, doutor Valmir, Luciano, de você estar em um local público, na realidade você ter um apagão, né, como nós abordamos no início do programa, né, doutor, que a vertigem, ela pode gerar a síncope da vertigem, do desmaio, né, e bater a cabeça, né, e assim o dano ele pode ser até um pouco maior. Inclusive, Luciana, no próximo sábado, né, nós estaremos na grande ação voluntária que vai acontecer no Ministério Profético Encontro com Deus. E ela é membro do nosso ministério. Será um prazer atendê-la. Então você está convidada, está passando com o Dr. Valmir no sábado. Sim. E aproveitar e leva os exames. Leva os exames. E inclusive o Dr. Valmir, no caso, nós vamos estar com o aparelho de eletrocardiograma, né, solicitar um eletro ali para saber, avaliar e apreciar na realidade, através das ondas do eletrocardiograma eletromagnéticas, para saber se o seu coração ele está em uma temporização normal. A traços acusando a arritmia, né, doutor? E quando o paciente apresenta uma arritmia, ou melhor, ela tem uma arritmia e apresenta qualquer sintomas como vertigem, tontura, a palpitação, dispneia, né, tem que procurar e ajuda imediata, né, doutor? Isso. Porque ela já entra em uma síncope de diagnóstico que pode evoluir, né? Isso. E pode Ou seja, a arritmia ela está desencadeando alguma alteração. Né? Alguma alteração, né, doutor? E até mesmo pesquisar, como o doutor até falou, sobre a hiper ou a hipotireoidismo, né? Para saber se não é um fator da tireoide que tem gerado essa arritmia. A ansiedade, né, também, a ansiedade, café, estresse, vários fatores, né? Que pode estar desencadeando essa propensão. A Valéria Pereira, Dr. Valmir, ela nos faz uma pergunta. Boa noite, Valéria. E ela diz que quem fez a ablação já pode ter a arritmia, pode continuar ter a arritmia, ou no caso, através da ablação, o problema ele é resolvido, doutor? Eu conheço a Valéria. Tudo bom, Valéria? Valéria. É o marido dela. O marido dela é um paciente que sempre frequenta aqui a clínica, sempre fez seus exames de rotina. E do nada ele apresentou uma palpitação, se eu não me engano. Ele foi, procurou o hospital, né? E no hospital foi detectado, se eu não me engano, um ataque cardíaco. Uma frequência cardíaca bem alta. E foi indicado, no caso dela, uma ablação. Inclusive até falei com ela hoje. E no caso, o marido dela, ele fez a ablação e depois ele apresentou ainda uma arritmia discreta. Certo. Mas isso pode acontecer, sim. Claro. Pode. Ele pode, ou seja, zerar, como também ainda manter uma arritmia discreta. E há até também casos, né, doutor, que o paciente ele pode ter, né, voltar também, né? Isso, né? Mesmo com a ablação. Com a ablação, né? Pode. Porque a ablação em si, ele é um procedimento para solucionar, né? Eles fazem a cauterização da região com a normalidade, né, doutor? E ali eles detectam e solucionam o problema, né? Que no caso, pode, em 95% dos casos, ser solucionados. E na minoria, muito pouco, ele pode retornar, mas não com tanta frequência e com um grau de risco como era antes, né, doutor? Isso. E até a frequência cardíaca pode ter essa alteração, mas pode ser uma falsa arritmia também, né, doutor? Como há muitos casos que
a pessoa ela tem a hipótese do diagnóstico, mas não é devido a uma complexidade na musculatura, no sistema de irrigação e até mesmo nas válvulas, né, doutor? No caso dela, ela tem que estar sempre acompanhando, né? Isso. Então, Valéria, eu tenho também um outro paciente que ele tem uma cardiomegalia, um coração grande, e ele tinha uma arritmia assim bem grave. Ele fez a ablação. A dele já era maligna? Já maligna. E depois essa arritmia ela voltou, mas ela voltou de uma forma discreta. Mas a ablação foi muito bem indicada e muito bem executada. Olha aí. Então, para aqueles que não sabem, né, qual é o procedimento, tanto da ablação quanto também da inversão elétrica, que é chamada, né, doutor? Eles solucionam dentro do procedimento da intervenção cirúrgica o problema de arritmia para que o coração ele volte novamente a ter os batimentos normalizados, né, doutor? No caso da ablação, ela é utilizada de arritmia, ela ocorre uma cauterização nessas zonas anormais. Claro. Que geram esses impulsos elétricos de forma irregular. Isso. Aí tenta voltar ao marcapasso natural, né? Claro, que é o ritmo sinusal. Claro. Inclusive, doutor, nós temos aqui, né, alguns gráficos, tanto aqui do coração, que recebeu uma nova irrigação. Para quem não sabe o que é a ponte de safena, né, doutor? Uhum. O coração que foi safenado aqui, ó. Isso, que fez uma ligação da aorta na coronária. Uhum. Quando o paciente... No caso, quando tem uma obstrução, alguma coisa. Claro. Né? A pessoa deve ter uma ou obstrução. chega até mesmo infartar, né, doutor? Isso. Um infarto em si que produziu, né, a parte da necrose do músculo cardíaco. Às vezes ele tem uma insuficiência para estar novamente trabalhando, e é quando faz o procedimento tanto da ponte de safena quanto também da revascularização. E aqui nós temos também um outro caso específico de uma irrigação, uma nova irrigação, que é uma revascularização, né, doutor? Claro. Isso. E a você que está nos acompanhando, nós sabemos que o coração, né, ele precisa de minerais, como nós abordamos, né, doutor? Oxigênio, né, que as células do coração, elas precisam de sangue para sobreviver, e quando elas não recebem, né, o sangue em si, e as artérias ou as coronárias, elas são obstruídas, né? Que entra na isquemia, né? Entra aí o diagnóstico da isquemia, né, doutor? Da obstrução. As coronárias, o fluxo sanguíneo das coronárias ocorre no relaxamento. No caso da arritmia cardíaca, você tem um relaxamento curto. Então ocorre, na verdade, uma irrigação ineficaz para a parte cardíaca, podendo levar aí a isquemia. A isquemia cardíaca, né, doutor? A Daniela Alves, boa noite, Daniela. Ela nos enviou uma pergunta, doutor Valmir, e ela diz que... Ela pergunta, na realidade, se a arritmia ela tem cura. Como nós falamos aqui, eu acredito até, Daniela, que você não deva ter assistido o início do programa, né, doutor? Sobre as duas identificações da arritmia, que são as arritmias benignas e a arritmia maligna. O coração, ele tem, né, um marcador normal, que é de 60 a 100 batimentos por minuto. A frequência cardíaca. A frequência cardíaca. Abaixo de 60 é considerado como bradicardia. E acima de 100 batimentos, taquicardia. São os tipos de arritmia. Bradicardia, né, taquicardia, fibrilação atrial, fluxo atrial, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Claro. E no caso, doutor, as arritmias benignas, como já foi abordado, elas têm cura, né? Através de medicamento, através da mudança do hábito alimentar, e até mesmo através, Daniele, de exames
clínicos e laboratoriais que, como no caso da própria tireoide, né? O hipertireoidismo, o hipotireoidismo, né? Pode gerar ataque cardíaco ou a bradicardia. A arritmia, né? Sim, sim. Aí no caso depende da etiologia, depende do que está causando essa arritmia. Se for um hipotireoidismo, você trata o hipotireoidismo, acabou a arritmia. Se for um hiper, trata o hipertireoidismo, acabou a arritmia. Claro. Aí depende da etiologia. Agora, tem arritmias que você tem o controle. Tem também os procedimentos cirúrgicos, no caso da ablação, tem o uso dos marca-passo, do CDI, que é a conversão do dispositivo. Que é totalmente suficientes, né, doutor, para solucionar o problema e também normalizar o caso do paciente, né? Aí respondendo a pergunta, depende do que está causando, da etiologia. Se é sintomática ou se é assintomática, né, doutor? Para saber também se no caso é uma arritmia ou se não é uma crise de ansiedade que a pessoa está tendo naquele momento. E também entra a dor, a ansiedade, o estresse, né, doutor? O estresse, o café, o excesso de cafeína, que por inúmeras vezes você acaba ingerindo. O tabagismo também influencia no desencadeio da arritmia. Então, através do autocontrole que a pessoa ela pode ter em casa, ela não precisa nem ser medicada, né, doutor? Ela vai entender que se ela toma muito café, o coração dela pode disparar, né? Pode ter o ritmo sinusal alterado, e ela pode, através daquilo, se abster, né, um pouco mais, mas às vezes... Do energético também. O energético, né, doutor? O refrigerante, o excesso, né, de estresse, trabalho, a fadiga, né, a falta de sono, né? A pessoa que tem insônia e não consegue dormir muito, a insônia ela é uma grande causadora de arritmias, né, doutor Valmir? Medicamentos também, Medicamentos, né? Também pode causar. Eu conheço pessoas que dormem pouco e quando... né, eu também conheço. Pessoas que dormem pouco e tomam muito café. E tomam muito café, né, doutor? E o coração, mas na realidade... O próprio paciente ele consegue coordenar e saber quando ele está tendo uma crise de arritmia ou não. Né, e essas informações são importantes para o médico poder estar identificando a causa e o tipo de arritmia. De arritmia, sim. Claro. E a Fátima de Oliveira, ela diz que ela tem arritmia. Boa noite, Fátima. E ela disse que ela está agradecendo, né, a Deus e também ao Dr. Valmir, que tem cuidado muito bem dela, doutor. Ó, é uma grande indicadora do profissionalismo do doutor. Né? Ela disse que o problema dela foi sanado, foi solucionado. E que o doutor tem cuidado, como tem feito, né? O doutor Valmir, ele faz um atendimento multidisciplinar aqui na Clínica Médica da Vila Alpina. Por dia ele atende mais de 100 pacientes, né, doutor Valmir? Das 8 às 10, né? Então, dentro do campo do profissionalismo, da alçada científica e também da especialidade, ele vai se aprofundando a cada dia mais. E tendo ciência também, né, doutor? No conhecimento de cada paciente, né, do tratamento, porque o doutor Valmir, ele tem esse discernimento, né, de saber entender, né, se o paciente ele está tendo, né, algumas síncopes de estresse, de ansiedade, como ele já relatou aqui em programas anteriores, né, doutor? Às vezes do paciente que entra no consultório, né, está passando naqueles dias